Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas informações e notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Saiu a escalação, a improvável escalação do Mengão para vocês, né? E olha, vou falar, hein, galera? Flamengo vai com força máxima para esse jogo contra o time do Cruz Azul do México. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando e analisando esse confronto entre Flamengo e Cruz Azul direto da Copa Intercontinental lá em Doha. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Não tem esse título. O PSG foi pela primeira vez campeão da Champions e não tem ainda um título mundial para chamar de seu. Chegou na final da Copa do Mundo de Clubes e perdeu para o Chelsea. Então talvez isso sirva como uma injeção de ânimo assim, para um jogo como esse. Mas me causa essa curiosidade, porque normalmente você entrando numa competição como essa, e para os brasileiros é assim, né? O primeiro jogo ele é nervoso, tenso, o time vai se soltando, até para os brasileiros que foram campeões, né? E depois aí chega a grande final, aí você já está dentro da competição. Você chegar de um lugar, pousou, vai jogar, eu acho que isso pode ser algo ruim pro lado do PSG. Acho que o Flamengo, e acho que o Flamengo tem grande chance, cara, de ser campeão da Copa Intercontinental. Acho esse primeiro jogo mais difícil que o segundo. Eu acho também. Então, se passar do Cruz Azul, acho que ele vai ter uma facilidade maior contra o Pirâmide do Egito. Bom, o cenário já está preparado para esse jogo e é um cenário que vai fazer o Flamengo se sentir em casa por uma questão cromática. Vamos chamar o Richard Souza, que está lá dentro do estádio, e explica pra gente como é que é essa arquibancada rubro-negra que está ali atrás dele. Tudo bem, Richard? Bem-vindo à redação. Oi, Barreto, tudo bem, meu amigo? Bom dia para você, para o Cantarelli, para o Thales. Thales, estivemos juntos no Catar, né? Tem um tempinho já, né, Thales? Tudo bem, pessoal? Aqui são 4 horas e 6 minutos da tarde, lembrando, né? 6 horas de diferença a mais em relação ao horário de Brasília. Estamos a 4 horas do jogo, Barreto, e aqui é a casa do Al Rayyan, clube aqui do Catar, que leva as cores, assim como o Flamengo, o vermelho e o preto. Então, realmente, o Flamengo vai se sentir em casa, um estádio todo decorado em vermelho e preto. Lá ao fundo tem um leão em destaque ali nas cadeiras, desenhado, um mosaico, né? Eles são chamados de Os Ferozes. O Al Rayyan é treinado pelo Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo, que esteve na Copa Intercontinental, já nesse formato atual, com um jogo a mais para o Sul-Americano com o Botafogo no ano passado, e acabou sendo superado pelo Pachuca no seu jogo de estreia, no seu primeiro jogo. E aliás, Barreto, vocês falavam aí sobre cansaço, sobre essa questão da diferença entre Cruz Azul e Flamengo neste momento, né? O Arthur Jorge, nós tivemos a chance de conversar com ele. Ele disse que isso fez uma tremenda diferença para o Botafogo no ano passado, já que o Botafogo, vale lembrar, né, teve que decidir o Brasileirão na última rodada contra o São Paulo, no Newton Santos, e chegou aqui na véspera do jogo contra o Pachuca naquela ocasião e acabou superado por 3-0. E o Arthur realmente ele disse que o time teve muita dificuldade, não só física, mas até mental, de retomar a concentração para esse compromisso aqui no Catar, e ele acha que isso pode ser uma vantagem para o Felipe Luiz, para o Flamengo do Felipe Luiz, que, ao contrário do Botafogo, conseguiu ganhar o Brasileirão com uma rodada de antecedência, antecipou a logística, já foram 3 treinamentos por aqui, né, meus amigos? Então o Flamengo teve tempo para se adaptar, que alguns jogadores disseram que ainda estão com dificuldade na hora de dormir, que ficam ali lutando para tentar descansar, mas um Flamengo que o Felipe Luiz diz que chega muito bem fisicamente ao Catar, e ele disse na entrevista coletiva ontem que para ele o Flamengo vive o melhor momento. Então, o que a gente pode imaginar em relação ao trabalho que o Felipe Luiz tem para fazer, além do trabalho tático e técnico em relação ao Cruz Azul? Motivação. Ele disse que uma das tarefas dele aqui no Catar é manter esse grupo do Flamengo motivado, com fome, com o desejo de dar mais esse passo de uma temporada que já é de absoluto sucesso, 4 títulos conquistados, Libertadores e Brasileirão, as grandes conquistas, mas que ele acredita que essa equipe ainda tem gás para ir além.
passar pelo Cruz Azul hoje aqui no estádio do Al Rayyan para ir enfrentar o Pirâmides do Egito na semifinal, o campeão africano, e depois, quem sabe, o Paris Saint-Germain. Cantarelli falava sobre a questão do reconhecimento, né, do valor como um título mundial. Ainda no Brasil, o Felipe falou sobre isso. Felipe, se o Flamengo ganhar, vai colocar uma segunda estrela no peito da camisa? O Felipe disse, ora, se a FIFA considera como campeão mundial, e realmente, se a gente pegar a lista, o Real Madrid, campeão da edição do ano passado, é reconhecido pela FIFA como campeão mundial, por que não o Flamengo não poderia acrescentar mais uma estrela no peito? Mas isso é discussão para outro momento, né? Temos passo a passo, até 3 partidas para esse jogo contra o Paris Saint-Germain. Barreto, falando de possibilidade de time, né? Não devemos ter surpresas. Eu diria que existe uma dúvida, não sei nem se dá para chamar de dúvida, mas vamos lá, sobre a questão do Léo Ortiz. O Léo Ortiz está em recuperação física, ele não joga, né, há bastante tempo. A última partida dele foi contra o Racing, na semifinal da Libertadores, o jogo de volta lá na Argentina. E o Danilo entrou muito bem, fez gol do título, enfim. Então, acho que o Danilo corre na frente por essa posição, e aí nas outras posições devemos ter Rossi, Varela, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. Não deve fugir muito disso. O Felipe tradicionalmente já não fala sobre escalação, ontem não foi diferente, mas essa é a tendência. Ele elogiou bastante o Cruz Azul. O Cruz Azul vem de um jogo desgastante no sábado à noite pelo Campeonato Mexicano, empatou por 1-1 com o Tigres e acabou eliminado da semifinal do Apertura. Eles chegaram um pouco mais tarde, né? Tiveram menos tempo de adaptação e de preparação aqui no Catar. Mas é uma equipe que o Felipe disse que é forte, que merece atenção, que merece cuidados, que gosta de ter a bola. Um Felipe que já considerava ainda no Brasil esse adversário como o mais difícil nesse momento e disse que depois que ele pôde analisar mais profundamente o Cruz Azul, que ele confirmou realmente que vai ser um adversário de muita exigência. Tem o atacante Gabriel Toro Fernandes, uruguaio, de 31 anos, como destaque, né? Nessa temporada ele tem 9 gols marcados em 17 partidas. Sobre público, meus amigos, olha, esse estádio é muito grande, né? Um estádio de Copa do Mundo, tem 45 mil lugares, foram 7 do Catar realizadas aqui. Até essa questão do formato da Copa Intercontinental prejudica um pouco sobre isso, né? Porque conversando com alguns membros aqui da organização, estão falando em algo na casa de 5 mil torcedores hoje nessa partida entre Flamengo e Cruz Azul. Como nós chegamos muito cedo e já viemos aqui para dentro, nesse momento eu não consigo dizer como é que está o cenário, se já temos alguém se aproximando ali no entorno do estádio. Alguns torcedores do Flamengo pelas ruas de Doha, pessoal que conseguiu encaixar uma viagem, né? Também tem essa questão, depois de Lima, foi um período muito curto para marcar essa viagem aqui para o Catar. E quando a gente conversa com esses torcedores, eles dizem que muitos amigos aguardam o resultado dessa partida entre Flamengo e Cruz Azul, para aí sim decidirem e se programarem para essa viagem, quem sabe para a semifinal ou para uma eventual final no dia 17 de dezembro, Barreto. Muito bonito o estádio, tá frio, viu? Tá frio, nós estamos no outono, mas esse estádio é climatizado. Então, nesse momento aqui, 21 graus, o ar-condicionado realmente funciona e funciona muito bem. Até quando a gente está na lateral do campo aqui, dá um friozinho realmente. Falando de campo, Felipe Luiz já tinha elogiado os gramados do centro de treinamento que tem sido usado pelo Flamengo, que é o mesmo usado pelo Cruz Azul e que foi usado pela Croácia na Copa do Mundo. E o gramado do estádio do Al Rayyan também é espetacular, viu? Você olha assim, parece até artificial, mas é muito, muito bom mesmo, viu, pessoal? E aí eu vou aproveitar esse gancho do gramado, amigos, para falar do Saul.
Ontem eu tive a oportunidade de conversar com ele num papo durante 20 minutos, que já foi ao ar no GE. Globo e também nas redes sociais de Globo e Sport TV. O Saul, ele debate com o Flamengo uma cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo. Ele disse que desde o jogo contra o Estudiantes, nas quartas da Libertadores, ele vem sentindo muitas dores, chegou a jogar com infiltração para tentar suportar essas dores, mas que ele não chega a 100% à Copa Intercontinental. O Saul tem médicos de confiança dele, e esses médicos estão em permanente contato com o Flamengo, porque debate-se com muita intensidade nesse momento a necessidade de uma cirurgia. Ele disse que gostaria de fazer essa operação para tentar se recuperar a tempo de fazer uma pré-temporada cheia, com qualidade, né? Ele chegou na janela do meio do ano. E por que eu falei do gramado? Porque o Saul disse que os gramados do futebol brasileiro e também na América do Sul, já que ele jogou também na Argentina, são duros, são mais duros do que aqueles aos quais ele estava acostumado na Europa e que ele sentiu realmente isso. Então temos um Saul que não está 100%, palavras dele, para essa Copa Intercontinental, mas está à disposição. Felipe trouxe 26 jogadores. Só o Pedro está fora do jogo de hoje, ainda se recupera de lesão muscular, mas o Felipe acredita realmente que o Pedro vai estar em condições caso o Flamengo consiga avançar para jogar a semifinal e depois uma eventual final. Para o rubro-negro que tem, de repente, ali alguma superstição ou quer ali sinais, viu, Barreto? Há pouco estava rolando o teste do telão, aqueles testes que você muito bem conhece para saber se está tudo funcionando bem, o cronômetro estava marcando 1-0 Cruz Azul. Outra curiosidade, brasileiro que trabalha aqui na organização, que ele faz o teste de som. E aí começou a rolar, a gente aqui esperando entre uma entrada ao vivo ou outra, ele estava entoando aquela música Vamos Flamengo. Aí fui conversar com ele aqui, ele é vascaíno, rapaz. Mas estava cantando aqui de boa, está trabalhando não só aqui na Copa Intercontinental, mas também na Copa Árabe. E aí essa Copa Árabe pode também atrair algum público, né, Barreto, para esse jogo hoje aqui da Copa Intercontinental, meus amigos. Valeu, Richard. Muito obrigado pelo pacote completíssimo de informações, né? Richard passeou aí pela arquibancada, pelo campo, pela escalação do Felipe Luiz, a situação do Saul. Sobre a escalação do Felipe Luiz, eu estava pensando aqui, se a gente fizesse um ranking de quantas vezes a gente acertou uma escalação do Flamengo nessa temporada, eu acho que o índice de acerto seria baixo. Mas não é aquele modelo Sampaoli, assim, que de um jogo para o outro muda tudo. O Felipe Luiz muda uma ou duas peças. Coisinha, né? E por isso a gente acaba... Se a gente focar só em errou ou acertou a escalação completa? Acho muito mais vezes a gente errou do que acertou. Mas para amanhã... Chega na hora, tem um carinha ali que está diferente. Mas acho que na reta final, o time é esse. Eu acho. Mas, por exemplo, quando a gente foi prever final de Libertadores, não tinha Samuel Lino. É verdade. E aí ele voltou com o Samuel Lino pro time. Samuel Lino, Hoje eu acho que a gente tem 50%, não é 50% de chance de errar ou acertar, né? 50%, na verdade, porque acho que a dúvida é só uma, né? A dúvida é a zaga ali. Só entre Danilo e Léo Ortiz. Acho que sim. O resto, ele vai manter o time que vinha dando certo. E o meu palpite é Danilo. Pode ser que eu... O Felipe Luiz tem um método de trabalho que a gente já começa a conhecer. A questão física parece muito importante para ele. Não só se o jogador está liberado pelo departamento médico, mas está rendendo nos treinos. A grande crise que ele teve no Flamengo foi com o Pedro rendendo mal durante uma semana de treinamentos, quando ele foi para entrevista coletiva tornar isso público. Então, isso pesa na hora de definir. E ele também observa muito as características do adversário. Aí pode ser, considere um jogador mais adequado. Ontem ele fez uma análise, a gente mostrou aqui, fez uma análise bem detalhada do Cruz Azul. Quer dizer, já viu vários vídeos, já é capaz de dizer o Cruz Azul joga assim, tem essa característica. Então, isso também pode mudar um ou outro. Não, isso é interessantíssimo. Assim, eu conversei essa semana com uma pessoa que trabalhou muito tempo no Flamengo, assim. E aí ele me disse o seguinte, eu estava perguntando de um jogador, eu não vou revelar aqui, porque é difícil, assim, mas um jogador que não teve tanto espaço esse ano no Flamengo. Aí ele falou assim, cara,
com o Felipe, se você não tiver, você não for um jogador que tem um entendimento tático apurado, você não joga. Pode ter habilidade, outros aspectos. Se você não entender do jogo, tiver um entendimento tático do que ele está pedindo, isso, assim, eu não sei se pro torcedor, isso chega de uma forma tão direta, né? Porque você vê os jogos, né? Mas tem esse período de treinamentos antes das partidas, que eu acho que dá para se observar isso muito bem. E eu aprendi ao longo das entrevistas que a gente fez esse ano que, assim, tem muito jogador que chega ao profissional sem esse entendimento tático. E tem jogador que tem muita dificuldade de conseguir adquirir isso mesmo estando no profissional. O que é isso? Para a galera entender, assim, mal comparando, né? Quando você tentei ser jogador, acho que todos aqui tentaram ser jogador assim, e você sempre tinha os jogadores que conseguiam guardar a posição, né, no futsal e tudo mais, e o famoso peladeiro, que é o cara que jogava pra caramba e com talento ali aparecia. No profissional não é o peladeiro, mas é uma situação. Não obedecer às tarefas que foram impostas ali dentro do desenho do Felipe, ele não joga com o Felipe. Não joga, independentemente da habilidade que tenha. E, obviamente, que a segunda questão é a parte física, porque para você cumprir determinadas funções, você precisa estar fisicamente inteiro, né, para conseguir desempenhar ali o que o Felipe quer, em termos de recomposição, em termos de ocupação de espaço. Então, eu acho isso muito interessante, assim, isso dá o tom do quanto o Felipe se preparou para ser treinador, né, cara? Por mais que seja uma história única de 1 ano e pouco, né, no profissional, mas eu acho que ali a gente já pode julgar diferente. O Felipe fazia um curso de treinador durante, né, a estada dele ainda como jogador. Ele se preparou para ser técnico durante os últimos 5 anos dele de carreira, né? Mas hoje é assim, são 2 aspectos. O jogador pode ser absolutamente talentoso, se ele não tiver um entendimento tático, ele não joga com o Felipe Luiz. E a outra questão é física. Por isso que eu acho que o Danilo hoje começa jogando, né? Porque não é somente uma situação de marcação, não, é de se adequar às linhas, ao tempo de bola, a saída de impedimento. Então, assim, para isso o cara precisa estar com a situação física muito bem apurada, né? E a ideia de jogo do Felipe parte da zaga, né? Você tem na zaga, né, o início de cada jogada de ataque. Então, eu acho que hoje vai o Danilo, mas eu acho que é muito interessante isso, assim, que eu ouvi. O jogador que não tiver um entendimento tático, não souber se encaixar no esquema tático, ele não joga com o Felipe Luiz. Eu acho que o Léo Ortiz, ele inclusive, hoje apresenta o futebol, os dois 100% fisicamente melhor do que o Danilo. Difícil falar qualquer coisa do Danilo agora, dado que ele virou herói da Libertadores. Mas o Léo Ortiz é mais jogador hoje, né? O Ancelotti discorda de você, né? Discorda. Mas quem sou eu, né? Mas enfim, discordo do Ancelotti nessa. Mas a questão é, o Léo Ortiz deu o azar, de certa forma, de se recuperar numa época em que os jogos são muito decisivos, né? A final da Libertadores nem se fala. A reta final, os 2 jogos ali do Flamengo com o time titular no Brasileirão contra Atlético Mineiro e Ceará eram decisivos também. Esse jogo contra o Cruz Azul é decisivo, porque é um jogo de mata-mata, é um jogo de mata, né? É um jogo só. Então, assim, fica difícil fazer o retorno de um jogador numa posição tão importante quanto a zaga no meio dessas partidas que precisa de treino, precisa de recuperação. Então, assim, se o Léo Ortiz estivesse no meio do Campeonato Brasileiro, 26ª rodada, sai do banco um jogo ou outro, no próximo jogo já entra como titular, acho que ele conseguiria ir assumindo essa titularidade de novo aos poucos. Como não? Como vai ser decisivo contra o Cruz Azul? Se passar, vai ser decisivo contra o Pirâmides. E se passar, vai ser decisivaço contra o PSG. Acho que o Danilo termina o ano como titular. Mas é o que eu analiso e vejo acontecendo. O Felipe Luiz, como sempre, pode fazer a gente se surpreender e errar mais uma escalação. É importante só falar do outro zagueiro, tá jogando demais, que é o Léo Pereira, né? Sim. É a grande temporada da carreira dele, talvez, né? Acho que sim, da carreira dele. É um jogador, assim, que já é um dos jogadores que está há mais tempo no elenco, né? Se tirando ali a dupla Arrascaeta e Arrascaeta e Bruno Henrique, né? Léo Pereira é bicampeão da Libertadores. 2020, né? Isso. Chega para 2020 pro lugar do Pablo Mari. Exato. Foi treinado pelo Jorge Jesus ainda, o Léo Pereira, né? Então é um jogador que está fazendo também uma temporada absurda, assim. Eu acho que é acima do nível que muitas pessoas o enxergam, assim, até, né? Ele foi importantíssimo nessa reta final de ano, assim. Eu acho tecnicamente os dois da direita, né, com bola no pé, são melhores. Sim. Danilo
e o Léo Ortiz. Mas o papel do Léo Pereira essa temporada tem sido fundamental, assim. Primeiro, não fica fora de jogos, né? Não sei quantos jogos o Léo Pereira jogou no Brasileiro, mas a minha impressão é de que todos, acho que não foram todos, deve ter se ausentado de 2, 3 jogos, vai. E assim, é muito regular, né? Você não vai lembrar de um grande erro do Léo Pereira. A questão do Saul é outra coisa que acontece no futebol que a gente não vê, né? Por exemplo, o Saul, nesse jogo contra o Estudiantes, ele é o melhor jogador do Flamengo em campo. O jogo contra o Estudiantes. Sim, tem chute de fora da área que quase faz o gol. Ele é o cara que... E ele entra, né? Parece que ele se adapta ao futebol brasileiro de uma maneira muito rápida, o Saul. E começa a jogar, era titular absoluto. E daqui a pouco você vê o rendimento do Saul caiu muito mesmo, né? De lá, do jogo do Estudiantes para a reta final, agora chega essa informação. Coisa que a gente não vê no dia a dia, né? O Saul estava jogando com dores, tem um problema no tendão de Aquiles. Agora tudo faz sentido. Por que o Saul não tem mais jogado, não compete para ser titular? Por isso. O corpo não está 100%. Conta, né? Provavelmente. É isso. O tuiteiro Saul, né? Adora o X. Gosta do X, né? Do antigo Twitter. Antigo Twitter, né? Isso aí. Mas de fato, assim, se a gente olha para o time do Flamengo, conhece a estrutura do time, sabe que está montada e são, né, detalhes que o Felipe Luiz tem aí para levar em conta, né? Eu estava vendo a taça ali na beira do campo, né? Hoje um clube brasileiro campeão do Intercontinental precisa arrumar espaço na sala de troféu, né? Porque volta com 3, né? Cara. Cada jogo levanta uma taça, né? Essa é o é a Derby de Cruz das Azul e Flamengo, é do Derby das Américas. Cada jogo tem um nome e vale uma taça. Esse formato de competição, ele tem tem muitas falhas, né? Eu acho que a principal falha é de calendário, na verdade, que faz o Flamengo chegar, fez o Botafogo chegar com 3 dias de antecedência ano passado e tudo mais. Ser sempre no Catar também, né? Se ele Por fosse... que não é rotativo? Se ele não vai disputar de outros lugares? conseguisse se adaptar ao calendário dos continentes e fosse ao longo do ano, talvez ao longo de 2026 também, sabe? Se tivesse um derby das Américas em algum momento específico da temporada, sendo disputado ou no Maracanã ou no México, poderia ser aí sim poderia ser visto como uma taça, que também desse uma vaga ali, enfim, poderia ser mais bem pensado. A Copa do Mundo... 5 mil pessoas, né? A expectativa do público de hoje, assim. Mas, porque não dá mesmo, cara. E é o Flamengo, bolso, né? E é o Flamengo, né? Se é um clube com torcida menor que vai, difícil encher, mas o Flamengo é uma nação, como a própria torcida diz, que aonde vai leva muito torcedor. 5 mil pessoas num jogo tão importante para o Flamengo é um público deficiente, não é nada culpa da torcida do Flamengo, né? Mas esse ano acho que nem a torcida do Flamengo vai conseguir se mobilizar o suficiente para encher estádio no Catar, né? Porque, primeiro que a confirmação da participação do Flamengo veio na semana passada, né? A pessoa tem que ser ou muito confiante ou, né? Sim, um gênio. Conheço alguns, hein, que já tinham passagem comprada. É mesmo? Ou então tem que ser um gênio do planejamento, que vai comprar aquela passagem, que deve ter evolução e tal, né? Nessa linha aí, né? E outra, já teve uma Copa do Mundo no meio desse ano, muita gente foi, né? Sim. Teve gente que já gastou o dinheiro para ir aos Estados Unidos para acompanhar, né? O Flamengo na competição, como outros torcedores de clubes brasileiros. Esse amigo meu que conseguiu super se planejar e já tinha tudo comprado, ele falou, não, meu maior problema se o Flamengo ganhar é contar pra minha mulher que eu vou pro Catar depois de ter ido pra Lima. Essa que é a questão. É um grande problema. E ainda tem todos esses outros detalhes logísticos aí que precisa resolver. Mas eu ouvi de pessoas que trabalham com viagens, assim, que se for para a final, a expectativa é aquecer, que está bem fraco mesmo, né, de gira de torcedores para lá. Mas o que me impacta é isso. Ao longo de todo o tempo foi no Japão. Né, sempre era no Japão. Também, né, é fácil. Agora, a Copa Intercontinental agora parou ali no Catar, né? Por quê? Né? Você pode ter em outros lugares, né? Talvez de outros lugares. Vai muito da proximidade do Infantino com o Catar em si, né? Para além do mundo árabe ali, o Infantino está muito próximo cada vez mais. Ele tem residência no Catar, inclusive. Sim. É um torneio que a FIFA diminuiu a importância. Os ingressos para esse jogo do Flamengo custam R$30, se a gente for adaptar para o real brasileiro, porque no Catar é o real, né? O problema, então, o menor problema é o ingresso. O menor problema é o ingresso. E o Catar quer receber o máximo de eventos possíveis, assim. O Catar quer fazer com, de fato, que esse uso desses estádios, está falando de um estádio
coadjuvante da Copa. Esse estádio que vai, não só o Flamengo vai jogar hoje, como pode receber o PSG na quarta-feira que vem. Esse estádio, o melhor jogo e o último jogo da Copa que recebeu foi Argentina e Austrália, oitava de final, aquele jogo que nervoso para a Argentina. No final, a Argentina se complica um pouco contra um adversário mais fraco. É um estádio do Al Rayyan. Al Rayyan não é um time grande de Doha, assim. É um time que já foi ali, ganhou uns campeonatos. Então, assim, a FIFA deixou um pouco de lado essa competição. Quem não deixa de lado essa competição, e com razão, são os clubes brasileiros, os clubes sul-americanos que vão lá para ganhar, e ligam muito para isso. Mas a FIFA conseguiu desvalorizar a própria competição e deixa meio como um agrado ao Qatar também, receber um time europeu ali por todo final de ano. Ficou com cara de festival do futebol. Mas o Flamengo tem que ir lá e ganhar, e chamar de Mundial e botar outra estrela no peito. E que a gente não viveu, né? Devia ser muito legal você ter um jogo, quando era sul-americano versus europeu, simplesmente um jogo aqui e outro jogo lá. Isso aí seria espetacular. O Santos foi bicampeão mundial jogando no Maracanã, né? Não era nem em Santos, assim, contra o Benfica e contra o Milan. Isso aí deve ter sido um negócio espetacular, mas acho que a gente não viverá novamente uma situação como essa. Imagina, Flamengo e Paris Saint-Germain no Maracanã, cara, tipo, né? Seria espetacular, sensacional. É a quarta participação do Flamengo nesse modelo de competição, né? Acrescenta-se aí a participação na primeira Copa do Mundo, disputada este ano. O título de 81 é inclusive lembrado, talvez na música mais cantada pela torcida do Flamengo, né? Que fala que em dezembro de 81 ficou marcado na história. Botou os ingleses na roda. Botou os ingleses na roda, né? E aí depois enfrentou o Liverpool de novo, perdeu, com um gol do Roberto Firmino. E no Mundial do Marrocos foi eliminado na semifinal pelo Al Hilal. Do Al Hilal foi a troca ali. Acho que o grande problema da última diretoria, né? O Dorival Júnior tinha sido campeão pelo Flamengo da Copa do Brasil e da Libertadores, ele não fica, né? É o Vitor Pereira, né? Vitor Pereira era o técnico e, assim, foi um Flamengo... Tanto início, aí já foi início de temporada, se eu não me engano. Era no início do ano. Esse gol aí do Vieto, que estava do Racing agora, né? E que dá um chute perigosíssimo nos minutos finais, que o Rossi faz uma bela defesa. E o Al Hilal ainda antes desse investimento, né? Era o Al Hilal ali do Marega, do Vieto. Isso, já tinha... Treinado pelo Ramon Dias, né? Isso mesmo. Já tinha jogadores estrangeiros, mas ainda não tinha... Ainda não gastava tanto quanto gasta hoje. Por outro lado do Liverpool, outro dia tá caindo... Pode ver jogo antigo. A linha defensiva do Flamengo nesse jogo aí, Rafinha, Rodrigo, Pablo Mari e Felipe Luiz, né? Cara, é um absurdo. Assim, tem um recorte deles marcando esse Salah, Mané. O que a defesa do Flamengo jogou nesse jogo, óbvio que o gol sai na prorrogação já, né? É incrível, cara. Incrível, assim, o nível de desempenho da linha defensiva do Flamengo. Assim. Tá na hora de fazer um rápido intervalo. Tá aí, meus amigos, tá chegando a hora, hein? Flamengo e Cruz Azul, direto. Meus amigos, coração tá batendo forte e acelerado. Vamos, Flamengo! Vamos, Mengão! Pra cima deles, pra cima deles. Tô confiante, hein? Meu palpite pro jogo de hoje, 2-0 Flamengo e um bom jogo, tá? 2-0 Mengão e um bom jogo pra chegar com moral na próxima fase. Esse é o meu palpite pro confronto de logo mais entre Flamengo e Cruz Azul. E o seu palpite? Coloca aí nos comentários. Quero saber se você é vidente, quero saber a sua opinião. Galera, vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!